Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Nós, no mês de março, faremos todos os programas temáticos relacionados à mulher. Ao Dia Internacional da Mulher, de 8 de março, as lutas femininas, a atuação das mulheres por cidadania plena, a ampliação dos direitos das mulheres, das trabalhadoras, conquista de mais espaços no Estado, no poder público, enfim, da emancipação efetiva da mulher. Essa não é uma luta que começou na década passada, é antiga, né? Tem mais de século e prossegue, porque não tem fim. É preciso, no mínimo, haver equiparação entre homens e mulheres. E a condição do homem também não é essa maravilha, sobretudo a do trabalhador. Nós vivemos num mundo onde tem muito desemprego, os trabalhadores ganham pouco, há muita exploração, né, da classe patronal, a exploração do poder econômico, enfim, mas a situação da mulher é ainda pior que a do homem, porque ganha menos, é a última a ser contratada, a primeira a ser mandada embora, não tem muitas vezes oportunidade de promoção, e aí uma série de outros problemas decorrentes, como assédio moral, assédio sexual, um monte de patifaria que ainda rola pelo mundo afora. Mas as mulheres se organizam, né? Procuram se organizar em associações de mulheres, em entidades de mulheres, no movimento sindical, nos partidos políticos e nos espaços que o Estado possibilita. Hoje nós vamos entrevistar a segunda trabalhadora da série. A primeira foi a Thelma Cardia, do Sindicato dos Frentistas de Guarulhos e da Federação Nacional dos Frentistas. Hoje recebemos Gisélia Bittencourt, secretária da Mulher Trabalhadora da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Ela é de São Paulo, da Seccional São Paulo, diretora do Sindicato dos Oficiais Marceneiros de São Paulo e militante do PCdoB. Quero agradecer muito a Gisélia, daqui a pouquinho ela fala, e anunciar a presença da nossa Ariane Soares, que sempre faz o programa com a gente, e a Ariane cuidará das perguntas. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, Franzin. Boa noite. Boa noite, Gisélia. E boa noite a você, internauta, que nos acompanham aqui na programação de hoje. Você tem várias opções para enviar pergunta a nós aqui no programa. Tem o WhatsApp, que é o número 942709363, 942709363. Tem o e-mail tv@agenciasindical.com.br, ou você pode participar também através aí do seu Facebook. O nosso Facebook aqui da Agência Sindical é facebook.com/Agência Sindical. Acessa lá e envie sua pergunta pra gente. Gisélia, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado, viu? Essa noite chuvosa é difícil de andar em São Paulo, né? Difícil mesmo. Chegamos já em cima da hora devido ao trânsito terrível que está em São Paulo. E estamos aqui. Muito bem. Você, do Sindicato Marceneiros, diz a lenda cristã, a tradição cristã, que Jesus Cristo era marceneiro, portanto é uma profissão antiga, né? E marceneiros são basicamente homens, né? Eu acho que eu não conheço mulher marceneira. No segmento, é claro que não tem só marceneiro, que cuida de móveis, tem o setor administrativo, setor de venda, de logística, etc. O que você é de que origem na categoria? Eu sou costureira, trabalho já na categoria há 5 anos, na verdade vai completar 6 anos. E entrei na função de costureira, estou até hoje com essa função, tenho uma formação de serviço social, mas não estou exercendo a função de serviço social devido à função sindical ao qual eu escolhi estar aqui hoje. Perfeito. E você, secretária da Mulher Trabalhadora da CTB São Paulo, e a secretaria é ativa, vocês fazem atividades, seminários, debates, encaminham aquelas denúncias para os órgãos públicos, como é que é? Sim, nós temos um trabalho aí árduo das mulheres trabalhadoras, com o Fórum das Centrais, onde está todas as centrais sindicais, como a CUT, CTB, a Nova Central, a UGT e a Força Sindical. E estamos ativa na questão da igualdade racial, estamos à luta mesmo por igualdade de direito das mulheres. Perfeito. Agora, a CTB certamente também tem uma Secretaria Nacional da Mulher. E vocês trabalham articuladamente? Articuladamente. Tá. E neste mês de março, me conte algumas atividades que vocês
já realizaram ou pretende realizar? Terça-feira, o dia 8 de março, fizemos um grande ato aqui na Avenida Paulista, onde contou com em média de 15 mil participantes dessa marcha. E dessa vez contamos com um número muito grande de homens que nos ajudou muito na questão da igualdade. E temos uma conferência também estadual que participamos recentemente, onde tiramos ali diversas pautas para levar para a Conferência Nacional, que está aí às portas, né? E a Conferência Nacional já tem data, local? Já tem data e já tem local, não tenho será em Brasília, sim. Não tenho a data exata agora aqui para te falar, mas já está com data marcada, sim. Perfeito, eu tenho aqui um folheto, um boletim clássico, né, dos movimentos sociais, 8 de março CTB, quero mostrar em defesa da democracia, dos direitos sociais e mais poder para as mulheres. Então eu queria que você me explicasse essas 3 palavras de ordem aqui: defesa da democracia, defesa dos direitos sociais e mais poder para a mulher. Mais poderes que você já tem? Mais poderes, que com todo esse poder que a gente tem, ainda não conseguimos alcançar os nossos espaços na sociedade, ainda está sendo muito difícil alcançar um número de mulheres na política que possa dar um diferencial para a nossa luta, nossa causa feminista aí. E na questão defesa da democracia, dos direitos sociais. A defesa da democracia é indiscutível, porque sem democracia não podemos lutar, não temos Sim. como lutar se não tiver democracia. Perfeito. E direitos sociais? Estão ameaçados? Os direitos sociais, sim, estão ameaçados. Nós temos direitos na Constituição que estão querendo tirar, estão querendo mexer nesses direitos, e nós não podemos permitir isso de forma nenhuma, que seria um retrocesso para a vida das mulheres trabalhadoras. Perfeito, perfeito. Me lembro, Edu, que temos perguntas. Vamos à nossa Ariane Soares. Ariane, vamos começar a série de perguntas aqui no Repórter Sindical, para que o internauta, as pessoas que nos acompanham aqui no Repórter, possam fazer suas perguntas e manifestações. Vamos lá? Vamos. É muito importante sua participação. E a primeira pergunta aqui que nós temos é de Roseli Lima, diretora dos Sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Ela quer saber o que você acha que nós, sindicalistas, vocês, sindicalistas, poderiam fazer para combater a violência contra a mulher, que recentemente aumentou. Dados comprovam que hoje estamos em 10º lugar de violência a nível Brasil. Roseli, nós podemos nos unir, nós mulheres, enfrentar essa situação, fazer denúncias, conscientizar as mulheres que elas precisam denunciar e também ir de encontro a políticas, buscar políticas que afirmem a questão do combate à violência contra a mulher. Mas olha, eu queria fazer um comentário aqui. Eu tenho 59 anos de idade, eu acompanho desde moleque, eu participo de política, eu sempre gostei, jornalista geralmente tem um pouco mais de informação que as pessoas, assim, comuns, porque a gente lê muito e tem acesso a informações, etc. Quero dizer que a situação da mulher melhorou muito no Brasil. Melhorou muito. Décadas atrás, marido batia mulher e ficava impune, né? Teve o famoso caso do Oca Street, que matou a sua companheira, e acho que foi o Heleno Troncoso Pérez disse assim, absolveu por legítima defesa da honra. É uma patifaria, uma coisa que não tem sentido nenhum. Matou, né? Quer dizer, cometeu homicídio e ainda alegou legítima defesa da honra. As delegacias de mulher são fato relativamente recente, criações relativamente recentes. E a Lei Maria da Penha é mais recente ainda. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Delegacia da Mulher, se ela tem efetividade ou se mais agrava conflito do que ajuda, e também se a Lei Maria da Penha tem ajudado as mulheres. A Lei Maria da Penha tem ajudado muito as mulheres, porém a efetividade dela, isso é questionável ainda, porque nós não temos estruturas, não temos delegacias que funcionem nos finais de semana, que são os momentos que mais ocorre a violência contra a mulher, e nós precisamos que o Estado intervenha em relação a isso e crie plantões, delegacias que possam estar trabalhando efetivamente nos fins de semana e estruturar as delegacias convencionais, porque a mulher sofre 2 violências, uma em casa e a outra quando chega numa delegacia comum. Eu mesmo já presenciei caso de levar uma mulher que foi espancada. Sim. E o motivo
o marido estava abusando do filho e ela inocentemente foi perguntar se era verdade, foi questionar sem saber o que fazer, e ele foi e agrediu e ameaçou de morte. Quando eu cheguei na delegacia com essa moça, o policial que estava no plantão falou assim, mas o que foi que você fez para ele te bater? Isso é um absurdo, isso é outra violência. Isso não pode acontecer. Ele é um agente público, fazer uma pergunta dessa é um absurdo. É uma pergunta que acusa, na verdade. Exatamente. Eu estava acompanhando a situação e aquela mulher desesperada, já início de depressão, uma série de coisas, em vez de encontrar ajuda, encontrou um outro violentador, um outro acusador. E ali eu falei, olha, só tem uma solução, esperar mais 3 dias para ir numa delegacia da mulher fazer essa denúncia. E é isso que nós precisamos, fazer com que as políticas coloquem delegacias para funcionar nos finais de semana, que são os momentos que mais acontece a violência no país. Porque muito da violência está associado ao alcoolismo, né? Aí o sujeito vai para o bar de sexta-feira, se embriaga e fica valente em casa. Né? Exatamente. Acontece muito na passagem da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, não é isso? Isso. Por isso que precisaria estar aberto nos finais de semana. Nos finais de semana. Existe também aquela questão da crime passional, que eu acho que não existe crime passional, porque paixão não mata ninguém. Sim. Se o homem ama aquela mulher, ele não tem que matar. Se ele é apaixonado, não tem que matar. Sim. O que mata é a obsessão que esse homem tem por essa mulher, a questão de querer ter o poder, o controle sobre a vida dela. E isso é que está matando as mulheres no Brasil hoje. Até porque, se você olhar a estatística, pode ser que exista uma outra mulher que matou o marido ou o companheiro, mas é muito raro, né? É muito raro. Então é sempre por causa de uma situação né, de poder, já que é concedido pela sociedade, entendido como homem tendo poder, até de mandar. Né? Exatamente. E o mais comum que acontece também, Franzinho, você vai numa delegacia, uma penitenciária masculina, você vê nos fins de semana cheio de mulheres levando ali alguma coisa para os seus parceiros, seus companheiros, seus familiares que estão ali. E na delegacia feminina, na penitenciária feminina, você não vê um homem ali levando alguma coisa para suas mulheres que estão presas. Entendi. Interessante essa observação. O Edu me avisa que temos a correspondente Milene Rocha, jornalista da Contrato. Aliás, faz tempo que eu não vejo a Milene, uma figuraça muito simpática, muito amiga, assim, fraterna. Ela vai fazer um convite para um seminário nacional Viver Mulher, que ocorrerá de 16 a 18 de março em Brasília. Pela Contrato, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Entidade presidida pelo Moacir Teschi, que tem política para as mulheres. Ele é muito, assim, digamos, aberto a esse tipo de debate e de questão. Vamos a Milene, voltamos já com a Gisélia Bittencourt, secretária da Mulher Trabalhadora da CTB São Paulo, ok? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzinho, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade e aproveito para convidar a todas as mulheres do Grupo Turismo e Hospitalidade a participarem do seminário Viver Mulher, Respeito, Dignidade e Igualdade, Não à Violência. O seminário será realizado aqui em Brasília, de 16 a 18 de março, no São Marco Hotel. A Contrato lançou o Viver Mulher em 2007, a partir da necessidade de melhor informar e qualificar a mulher inserida no Grupo Turismo e Hospitalidade. Desde então foram realizadas 9 edições nacionais e dezenas de edições regionais da campanha, o que o tornou referência no movimento sindical brasileiro pela formação de milhares de mulheres do segmento. Esta é a nossa 10ª edição e estamos preparando um grande seminário. As inscrições estão abertas e vão até o dia 7 de março. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito bem. Voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje com o 2º programa da série Sindicalismo e Mulher. Fizemos o primeiro com a Thelma Cardia, dos frentistas. Agora estamos recebendo hoje no estúdio da ACESP a Gisélia Bittencourt, que é do Sindicato dos Marceneiros e integra uma secretaria e, portanto, a direção da CTB São Paulo. Vamos falar aqui, já estamos falando das lutas e demandas das mulheres trabalhadoras, das cidadãs, enfim, para que haja a emancipação plena da mulher, porque isso é um dos padrões de civilidade que a gente pode considerar
efetivo. Eu queria, dando seguimento ao programa, voltar às perguntas com a Ariane Soares. Podemos ir, ok, Ariane? Okay. Temos perguntas de nossos amigos que nos acompanham? Sim, já temos algumas aqui. A próxima é de João Pérez Fuentes, ele enviou através do WhatsApp, ele é presidente dos Sincomerciários de Bragança Paulista. Ele quer saber de você, Gisélia, se há uma expectativa de tempo para diminuir as diferenças salariais entre homens e mulheres. Qual é a porcentagem dessa diferença? A diferença de salário hoje entre homens e mulheres no Brasil está variando entre 27% a 30% ainda. E dependendo das políticas que nós conquistarmos ainda nesse espaço de tempo, pode levar aí a uns 40 anos, mas também pode chegar a 100 anos para conquistarmos um direito de igualdade salarial. Agora, entre as mulheres, há uma diferença. A mulher branca ganha um pouco mais, a mulher negra ganha ainda menos. Sim, sim. Essa diferença ainda é muito grande. O homem negro, ele ganha menos que o homem branco e a mulher negra ainda ganha menos que o homem negro. Perfeito. Você integra uma central sindical, nós temos 6 centrais legalizadas e reconhecidas no Brasil, todas são presididas por homem. Eu não estou aqui, não entenda que eu esteja fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma constatação, porque eu não vou discutir política interna de central. Nós temos no Brasil uma presidente da República, tivemos até outro dia na Argentina a Cristina Kirchner. Temos no Chile a Bachelet, na Alemanha a Angela Merkel. Bem, há um certo espaço que as mulheres têm conquistado pelo mundo afora, na política, etc. Nas centrais sindicais, você ainda considera que é muito estratificado, assim, tem muita posição masculina, é muito fechado ou isso já está mais aberto agora? Olha, ainda é pequeno o número de mulheres nas diretorias. Nós da CTB estamos aí com o programa dos 30% de mulheres, mas queremos que tenham mais, porque a mulher ela tem uma dificuldade maior para estar participando da atividade sindical, porque nós sabemos que a atividade ela requer muito do tempo da mulher. Geralmente as mulheres têm filhos e esses filhos ela não tem com quem deixar. A jornada de trabalho tem sido muito longa, porque são triplas jornadas de trabalho, né? Algumas trabalham em casa, trabalham fora, estudam, e isso tem dificultado a participação da mulher no mundo da política em geral. Agora, Gisélia, 30% de mulheres na direção da CTB, isso é estatutário ou é uma decisão política de congresso? Como é que é? Hoje é uma decisão estatutária, porém estamos trabalhando na questão política também, porque nós da CTB, nós queremos o mínimo de 30%, mas estamos correndo atrás de mais mulheres. Entendi. Nós temos no Brasil uma mulher presidente, a Dilma Rousseff. Ela assumiu a campanha um grande número de compromissos com as trabalhadoras, inclusive de fazer 6 mil creches, se não me engano. E eu queria saber da sua parte, que é uma militante de um partido de esquerda que compõe a base do governo, se você acha que está havendo avanços no governo da Dilma para as mulheres ou se a coisa está parada que nem a economia? Sim, no governo da Dilma tem avançado sim para as mulheres. Nós temos aí uma secretaria de política para as mulheres, temos a nossa secretária Leonora Menecute, que tem participado nas conferências. Nós temos tirado diversas pautas de reivindicação, inclusive uma que saiu, embora fosse voltada para o homem, mas é uma pauta de mulher também, que foi os 20 dias da licença paternidade conquistada recentemente. Porque é claro que beneficia a mulher na medida, porque hoje não tem mais parto natural, como era no meu tempo que nasci, a cegonha que me levou lá no Buriti, no sítio onde eu morava. Hoje é tudo cesárea, então a mulher passa por uma cirurgia. E hoje a família já não mora mais junta, a mulher necessariamente não mora mais perto da casa da mãe, da sogra, etc. Então o marido precisa dar um help, dar uma ajuda nesse período, né? Então você acha que esses 20 dias ajudarão também a mulher? Ajudarão, com certeza, fará uma diferença, que são os primeiros momentos que a mulher mais precisa no momento da maternidade, que às vezes, como você falou, faz uma cesariana, ali tem os pontos que tem que ter aquele cuidado, o bebê
mesmo tem que cuidar, então isso faz uma diferença já na vida da mulher. Agora, a licença maternidade também aumentou, né? Há uma possibilidade. Eu, quando comecei no movimento sindical, se não me engano, eram 94 dias, depois na Constituição de 88 conseguimos 120 dias, e agora, recentemente, a questão dos 4 anos, se não me engano, a lei possibilita 180 dias. Isso. Não é? No caso dos marceneiros, você já possui acordos com empresas ou com segmento de 180 dias, ou isso é demanda ainda na categoria? Sim, nas nossas reivindicações, na nossa convenção, nós sempre lutamos por esses direitos, inclusive a questão da creche, para o bebê com até 1 ano de idade, nós temos nessa cláusula que defende essa questão da maternidade e também da creche para a criança de até 1 ano de idade. Célia, a luta por creche é antiga, né? Assim, as mulheres, é uma queixa, desde que eu estou no movimento sindical, eu milito desde 79, mas estou diretamente ligado ao sindicalismo desde 1985, eu vejo que é uma demanda permanente das mulheres. E todo ano, em começo de ano especialmente, há uma labuta, né, do mulherio, sobretudo o mulherio da periferia, em busca de creche. Tem melhorado aqui na Grande São Paulo ou isso fica sempre em segundo plano? Fica sempre em segundo plano. É uma política do município, a dificuldade é muito grande porque é uma demanda grande de crianças e hoje a Secretaria de Educação ela se preocupa mais com a educação secundária, com a primária, e a creche vai ficando sempre em segundo plano. Agora as associações de mulheres, os sindicatos centrais não tem como pressionar, e porque o que eu sempre defendo, não adianta, quer dizer, pouco adianta, mas pouco adianta você disputar depois que a lei orçamentária já foi aprovada, porque aí o dinheiro já está carimbado, ele é direcionado. Não seria o caso de esse tipo de demanda, como também a demanda pela saúde, transporte, que são demandas de todos, mas digamos, beneficiariam especialmente quem tem jornada dupla e tripla, não deveria ser feita a discussão na hora em que se monta o orçamento público? Sim, com certeza. Essa pauta deveria ser levada em conta também a opinião das moradoras, dos bairros, da periferia, porque essa é a mulher que precisa dessas creches, são as mulheres de periferia. Perfeito. Eu quero aproveitar aqui, nós temos um momento no programa em que mostramos materiais sindicais. Este é o Jornal Sindical dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Começou a ser distribuído segunda-feira nas fábricas. Encontros e sindicalização reforçam a atuação na base. A diretoria faz reuniões com setores e sindicaliza. Aí a faixa diz emprego, direito de saúde, tem mulheres aqui, algumas mulheres aqui na faixa, sorridentes. Também outra matéria, Heleno quer acabar com o lixão, que o Heleno ele é diretor do sindicato e vereador na cidade. E também aqui uma chamada, por fim, de PLR, participação nos lucros e ou resultados, no valor de 5.171 na empresa Umicore. Lá na empresa Umicore, o diretor do sindicato é o Pedro Pereira, o famoso popular zoião que conseguiu negociar um valor importante lá para os trabalhadores. Eu quero registrar novamente que nós estamos hoje recebendo a secretária da Mulher Trabalhadora da CTB São Paulo, Gisela Bittencourt, que tem origem no Sindicato dos Oficiais Marceneiros de São Paulo e é militante do PCdoB. Eu conheci o Lazinho, que foi um dos fundadores, talvez, do Sindicato Marceneiro, um dos seus presidentes históricos, foi fundador do DIES, magrinho, pequenininho, do Partidão, muito consciente, muito sério, muito ativo. O Lazinho viveu até quase 90 anos, muito inteligente e ativo. Então eu quero aqui, em nome do Lazinho, que já não está mais entre nós, mandar um abraço ao Sindicato dos Marceneiros e à categoria dos marceneiros. O Edu me disse para encaminhar as perguntas, então vou falar com a nossa Ariane Soares a respeito das perguntações aqui do Repórter Sindical. Vamos lá? Vamos. Cleonice, você falou aqui a respeito dos cargos, né, das mulheres, e dando seguimento a essa questão, a Cleonice Caetano, diretora dos Sindicatos Comerciários de São Paulo e secretária nacional de Saúde e Segurança do Trabalho da UGT, ela quer saber o que falta hoje dentro do movimento sindical para que haja uma maior consciência de que as mulheres podem assumir cargos de comando dentro de centrais, federações, confederações, sindicatos. É necessário hoje uma conscientização dos homens que a mulher
ela é fundamental na construção de uma sociedade igualitária. Perfeito, perfeito. Voltamos aqui então com meus papéis aqui meio perdido no meio dos papéis. Oi, Edu. Nós temos uma reportagem, está me dizendo, tem um momento aqui, Gisela Bittencourt, que a gente faz, tem sempre uma externa no programa, produzida lá pela agência sindical, geralmente uma reportagem. Nós cobrimos a eleição no Sindicato dos Trabalhadores em Carro Forte, Transporte de Valores, Carro Forte, Escolta Armada do Estado de São Paulo. Eu acompanho este sindicato desde a sua fundação em fevereiro de 92. E a gente já começou fazendo greve, e naquela época o bicho pegava. E nós conquistamos logo de saída o adicional de risco de vida, que só agora, em dezembro de 2013, virou lei no Brasil, até por uma iniciativa da presidente Dilma. Então, de 90, demoramos aí muitos anos, mas o sindicato foi pioneiro. Vamos lá, a matéria da eleição. O Mauri foi mesário da mesa coletora aqui na sede, na Francisca Michelina. Mauri, correu tudo bem o processo eleitoral? O processo eleitoral correu o mais tranquilo possível. A participação dos trabalhadores foi uma coisa que nos deu muita alegria, o que demonstra a capacidade desta entidade, da sua diretoria e sua competência e o quanto estão preparados para conduzir os destinos da categoria. Mauri, nós estamos vivendo uma época de muita confusão política, muita divisão, até atrito entre poderes que deveriam ser harmônicos. Isso vai criando um ambiente confuso, até de desorientação das pessoas, dos cidadãos. Nessa conjuntura, um sindicato que é estadual faz uma eleição unitária. É significativo, não é? Demonstra claramente que os trabalhadores, independente das questões políticas que acontecem no país, os trabalhadores estão preocupados com o seu dia a dia e com quem tem capacidade para tocar o processo e trazer conquistas efetivamente que digam respeito ao dia a dia e à vida desses trabalhadores. E nada melhor do que essa direção continuar à frente dessa entidade, levando e conquistando mais direito para os trabalhadores. Falo com o João Passos, seu presidente, e acabou de, digamos, encerrar a sessão eleitoral. Concluiu o processo eleitoral, chapa única, e, portanto, será reconduzida pelo voto dos trabalhadores a diretoria encabeçada pelo João. João, o processo eleitoral foi tranquilo, o pessoal votou, tanto aqui na capital quanto no interior? Os trabalhadores votaram em massa, e a gente tem só que agradecer, que eles estão acreditando no trabalho que o Sindiforte está fazendo junto com a diretoria. E é mais aí 5 anos de mandato aí de muitas conquistas, para tentar muita conquista para eles, igual nós já fizemos nesses outros anos de mandato. Nesses anos, o que você considera assim, de mais relevante, de mais de peso, mais importante foi obtido para a categoria? Primeiramente, organizar essa categoria, você sabe que era, né, uma categoria junto com a vigilância patrimonial, onde os companheiros não tinham muita força para lutar, tá? E se tivesse, talvez não tinha grandes lideranças para fazer essa categoria ter aquilo que eles merecem hoje, tá? Isso já foi uma grande vitória. A segunda vitória, para mim, eu acho que foi o risco de vida, que enquanto nenhuma outra categoria no ramo de segurança privada tinha, e o transporte de valor desde 93 já tem os 30% de risco de vida. Vocês viram aí, assistiram a entrevista feita no Sindicato dos Trabalhadores de Carro Forte, Transporte de Valores, Escolta Armada do Estado de São Paulo, até perto aqui do estúdio, na rua Francisca Michelina, em frente ao Tribunal Regional Eleitoral, eleição de chapa única. Eu trabalhei muitos anos na Federação dos Vigilantes, até conta essa história. Nós estávamos no Sindicato dos Têxteis de Americana e um belo dia apareceram 3 sujeitos lá que eu não conhecia. Isso foi acho que 84, 85, e se dizia, nós somos vigilantes, nós temos uma associação, a gente vai fazer uma greve, vocês apoiam a gente? Não, apoiamos. O que vocês precisam? Eles não tinham nada. Aí nós tínhamos garrafas térmicas enormes que a gente dava para fazer greve, então nós liberamos lá na padaria do Turco, lá em frente,
café e leite, pão com manteiga para eles. E aí desenvolvemos um relacionamento, um conhecimento, e eu trabalhei 18 anos na Federação dos Vigilantes, numa época, sobretudo, do Reginaldo Mendes, em que a entidade era muito atuante, tinha muita luta e conquista. E o João Passos é desse grupo original. Aliás, você que é do PCdoB, ele foi do PCdoB, militou no PCdoB no começo assim, da sua história sindical e política. Portanto, tem história, não é? Um aventureiro caiu de paraquedas no sindicato. Ô Gisele, vamos falar um pouco da categoria, né? Marceneiro, né? Quem compõe essa categoria? Vamos sair um pouco aqui da esfera feminina, né? Para não ficar assim muito, não que seja repetitivo, mas pode ter um pouco de variedade, né? Marceneiro é o sujeito que faz a mesa aqui, essa mesa que nós estamos aqui é o marceneiro. A cadeira provavelmente seja o marceneiro, os armários tem na agência sindical feito pelo marceneiro. O que mais a categoria faz? Hoje na categoria dos marceneiros nós temos junco, vime, serraria, movelaria e carpintaria. E já é uma estrutura assim, industrial forte, é uma cadeia produtiva forte? Quantos são aqui na categoria do Estado de São Paulo? Hoje está em torno de 9.000 trabalhadores de entidades ligadas ao sindicato, porque tem aqueles ainda que não foram encontrados, sim. Não está cadastrado. Tem muita empresa familiar pequena, sim, né? Sim, empresa com 2 trabalhadores, sendo sempre família, às vezes um funcionário. Em periferia também, que é muito difícil de localizar. Agora, como é que é formada a mão de obra? Vocês têm alguma escola no sindicato? Vocês têm alguma parceria com o SESI? Ou é o próprio mercado que forma esses trabalhadores e trabalhadoras? É o próprio mercado. Muitos saem de uma empresa já com essa função, sim, e acabam que aperfeiçoando em outro. A fabricação, a parte da fábrica mesmo, é predominantemente masculina, sim, e a questão de escritórios, sempre a maioria mulher. E você, costureira, é quem costurava pano para sofá, assim, acabamento? A empresa que eu trabalho é fábrica de colchão, então nós costurávamos a parte de tecido do colchão. A fábrica de colchão é marcenaria? É marcenaria, móveis estofados. Ah, entendi, quer dizer, é abrangido dentro das especificações, né, que tem na categoria. Não é só o marceneiro tradicional que vai fabricar móvel. Interessante. Bom, é bom que a gente vá aprendendo como é que são as categorias profissionais. Mulheres, quantos por cento? 10, 20%, 30%? Você tem uma ideia? Olha, hoje nós temos em torno de 20% de mulheres cadastradas. Tá. Mas a categoria majoritariamente masculina? Majoritariamente masculina. Agora, numa categoria que mexe com ferramentas, às vezes com peso, tem muito acidente, vocês acompanham isso, o sindicato tem uma atuação, o que vocês verificam, especialmente com as mulheres? Por exemplo, vou contar um caso aqui para até justificar minha pergunta. Eu prestei serviço com o movimento sindical, muitas entidades. Uma delas era a Federação dos Trabalhadores no Vestuário. E na época nós fizemos uma pesquisa no estado de São Paulo inteiro. Eu até que bolei o questionário, nós acompanhávamos, fotografávamos. E a nossa expectativa é que, quando as trabalhadoras, naquela época eram 85% de mulheres, apontassem qual a demanda principal, surgisse a questão salarial. Por incrível que pareça. Primeiro item da pesquisa, dor nas costas. Sim. As mulheres reclamaram de dor nas costas, então pedindo o fim, né, condições de trabalho que evitasse, que ficam inclinadas na máquina. Né? Você também, quando na costura, vivia essa situação, é diferente? Não, porque a empresa ela tinha o selo do Inmetro, tem a questão da qualidade, então tinha uma fiscalização ali em cima da empresa e não aplicavam a CIPA corretamente. E hoje a maior dificuldade que nós temos na categoria com empresa pequena é justamente a implantação da CIPA dentro dessas empresas. Porque pelo número pequeno de funcionários que tem. Porque determinados segmentos só apenas acima de 20 funcionários é que é obrigado, isso, né? Quer dizer, não é proibido, mas só é obrigatório a partir de 20 funcionários. E aí essas empresinhas familiares ficam fora. Ficam fora, porque o empresário ele não quer ter custo. Sim. E a implantação requer uma série de regras, uma série de comprometimento, tanto com EPIs, quanto com o material mesmo da própria fábrica, que ele tem que mudar toda a estrutura da empresa. E o empresário, pequeno empresário, ele não quer se comprometer com isso. Tem que botar extintor de incêndio, sinalizar, pintar de amarelo e preto, né? Aquelas coisas que são básicas, né? E aí isso tem custo, não é um custo expressivo, mas, enfim, não quer botar a mão no bolso, né?
esperando contar com a sorte. Até que acontece um acidente e aí fica ruim para todo mundo, não é verdade? É verdade. O Edu me avisa que temos um intervalo, então aqui a gente para dar uma respirada. E há duas mensagens no intervalo. Uma da nova Central Sindical de Trabalhadores, se não me engano, por meio do Sebastião Soares, que é o diretor de formação, e também da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Ok? Vamos ao intervalo? Sebastião, como é que funciona o departamento do qual você está à frente? Vocês oferecem cursos, como é que funcionam? Tem curso à distância? Como é que é? Os cursos funcionam em duas modalidades, presenciais, na sede da Nova Central, nas regionais, através de seminários, através de outros eventos, e os cursos à distância, como serão organizados os módulos do Programa Nacional de Educação Sindical, que é um projeto para 2 anos, e no primeiro módulo, e com vários seminários, oficinas, na formação inicial de cerca de 500 multiplicadores, e depois a extensão desse programa para cerca de 10 mil dirigentes sindicais através de curso à distância. Então nós trabalhamos com os dois sistemas, presenciais e também à distância. A militância jovem da UGT está envolvida nesse debate, a gente propõe esse tema nos fóruns, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. A gente tem deliberações nesse sentido, de que a política econômica ela é relevante para o trabalhador e por conta disso a gente precisa se posicionar, né? Aqui a gente está hoje em São Paulo, mas esse debate eventualmente acontece em vários outros estados e a ideia é intensificar isso. Nós, trabalhadores, temos propostas, a UGT tem uma série de estudos, né, e documentos construídos nesse sentido, que tipo de economia a gente quer, que tipo de movimentos a gente quer que o governo tome, e a gente vai fazer o possível para levar isso como nossa pauta e ter essas mudanças feitas. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, e eu estava aqui conversando sobre o assunto que os urbanoides até estranham, falam quilombola, né? Os remanescentes dos quilombos, né? Os negros que, para fugir do cativeiro, formavam núcleos, né? Habitacionais e núcleos econômicos, alguns como o Quilombo dos Palmares, por exemplo, chegou a ser, em Alagoas, chegou a ser um núcleo muito forte, um aglomerado muito organizado de gente, né, com economia, como se fosse um Estado, né, com organização, com regras, etc. E é uma luta das pessoas que são descendentes dos escravos, que moram em locais, geralmente locais afastados, para a posse da terra. Eu fiquei sabendo aqui no intervalo que a Gisélia Bittencourt é quilombola, ela viveu numa área de quilombo no Maranhão, e sua mãe vive até hoje lá. Conta aqui para os urbanoides que conhecem mais o shopping center. Só conta o shopping center não, eu também vou no shopping center, mas vive muito antenado na questão urbana. O que é ser quilombola? Como é? Que luta que é essa para ter ali a terra? É só preservação da terra, preservação dos costumes? O que vocês buscam? Olha, hoje principalmente nós buscamos a preservação da terra, porque muitas famílias vivem da agricultura e se não tem tiver... o título, não tem o título de posse. Mas recentemente aconteceu um fato no Maranhão, que inclusive é onde a minha mãe faz parte do movimento, que é o movimento Moquibon, o movimento quilombola, e eles conquistaram recentemente um espaço ali com o apoio do INCRA, da Federação do Maranhão, tiveram esse apoio, conquistaram um espaço, foi demarcado legalmente, mas ainda continua uma briga com fazendeiros posseiros que se dizem dono, apresentam documentos falsos, mas quando o INCRA ele fez uma busca, descobriu que esse
suposto dono não era dono, nunca foi dono. Sim. E ali, juntamente com o sindicato, criaram um programa da agricultura familiar. É o Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais. O Sindicato Rural dos Trabalhadores. E a tua mãe é da direção de um sindicato desse? Ela já foi, hoje ela está afastada. Sim. Mas continua no movimento quilombola e está lutando ali em prol dessa comunidade para manter a cultura, para conquistar a posse das terras. É muito difícil, porque hoje, quando se fala da luta da questão negra, é muito difícil ter um apoio político, mas nós temos aí o nosso governador do estado, que já está sabendo da situação, está apoiando, inclusive, e nós esperamos mais respostas em relação a isso, para que venha ter um apoio político melhor no estado, desenvolver políticas públicas voltadas para essas comunidades que sofrem muito com a violência, assassinatos. Inclusive, recentemente também foi assassinada uma quilombola no município, a 2 horas do mesmo município que a minha mãe mora, onde a minha mãe atua. Sim. Uma quilombola foi assassinada por grileiros. Poxa vida, essas notícias nem sempre chegam aqui para a gente, porque a mídia não cobre, a mídia tem interesse de classe, então acaba não dando às vezes, a não ser quando é uma tragédia de grandes proporções, aí não tem como ocultar. Mas os que me conhecem sabem que eu sou brisolista, né? Eu conheci Brizola, convivi um tempo com ele, eu trabalhei na prefeitura de Americana, o Tebaldi, o prefeito era muito amigo dele. E o Brizola tinha muita ligação com a questão dos negros e ficou famosa uma história no Rio de Janeiro que ele abriu o Teatro Municipal para Clementina de Jesus, para a Pretaiada lá ocupar o Teatro Municipal, e gerou um escândalo no Rio de Janeiro, que é um absurdo. E essa semana eu fiz um comentário, a Folha publicou uma matéria sobre uma reunião que acontece num restaurante de São Paulo chamado Santo Colomba, na Zona Sul. E um grupo de pessoas até que foram da resistência democrática, tudo, pessoas porque eu tenho respeito, como o Zé Gregóri, como o Almino Afonso, o Zé Carlos Dias, e fazem lá uma reunião que seria uma espécie de conspirata e ficam erradamente alardeando isso. Aí eu entrei no site do sindicato, aliás, no site do Santo Colomba, e tem várias fotos lá do restaurante, bonito, chique e tal, e tem uma foto só em que aparece gente. E aparece um negro. E o negro está onde? Na cozinha. Então no Brasil é assim, ainda os brancos na sala de estar e os pretos na cozinha, né? Tem que mudar, né? Tá na hora de mudar, é preciso ter um pouco mais de mobilidade social, não é possível que a estratificação se mantenha, né? E aí o negão que está lá no serviço pesado, não é um serviço que constrange ninguém, é digno ser cozinheiro, é digno ser faxineiro, agora só o preto, né? É preciso ter mudança de padrão cultural, mudança legal, mudança nas leis, né? Nos conceitos, etc. Feito o discurso aqui, meu discurso aqui, o sermão do programa, quero passar a Ariane Soares para as perguntas dos nossos telespectadores, internautas, amigos e seguidores. Vamos lá? A pergunta é de Ana Flávia Marques, ela é diretora do Sindicato Jornalistas Profissionais de São Paulo. Ela quer saber de você, Gisélia, se as mulheres sofrem mais assédio moral que os homens. Sim, com certeza. Principalmente no local de trabalho. As mulheres, elas têm sofrido muito, é muito difícil também identificar e receber essas denúncias, porque geralmente quem comete o assédio moral, ele faz de forma discreta, mas tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. E o intuito do assédio moral é denigrir a imagem da trabalhadora, fazer com que ela se sinta o pior do ser humano na Terra, e isso tem acontecido muitos suicídios por conta do assédio moral no local de trabalho. A gente tem constatado isso, recebemos às vezes denúncias nos sindicatos, nos nossos seminários é levantada essa questão, identificamos alguns casos, inclusive, principalmente em banco. É o local que mais tem assédio moral. Então, eu vou dizer uma coisa que eu tenho uma conta no Banco Bradesco, no centro de São Paulo, não vou dizer qual é a agência. Eu tenho conta faz 22 anos. É perto da minha casa, do escritório da agência, então eu tenho conta lá por questão de praticidade e também sou muito bem atendido aqui, justiça seja feita.
E conversando com uma funcionária que já é antiga de lá, ela me disse que sofre, que o assédio moral dentro do banco é brutal. E eu fiquei espantado, porque eu, na minha ignorância, imaginava que ela é uma funcionária graduada do banco, ela não é uma funcionária assim, iniciante. Eu imaginava que o assédio fosse mais para a moça do cafezinho, sei lá, da limpeza, para a menina que chegou estagiária. Dentro de banco, muito assédio? Dentro de banco. É na forma de se vestir, porque as mulheres bancárias elas têm que se vestir de forma que venham se expor para conquistar algum contrato ali com um cliente ou outro, se insinuar muitas das vezes. Pô, deprimente, hein? E isso ela faz porque ela precisa manter o emprego dela ali e ter uma família para sustentar, né? Olha, aliás, a Thelma Cardia, que esteve aqui no programa anterior, citou um caso curioso, porque eu até lembro que a gente fez um boletim lá na agência sindical quando ela conseguiu mudar isso. Os postos de combustíveis, usando essa mesma política, contratam moças jovens, bonitas, e exigir que elas usassem macacões apertados, roupas apertadas, até desconfortáveis, né, dizia. Porque, digamos, era um atrativo para a malta masculina, né? E aí o sindicato lutou e conseguiu mudar o uniforme, agora usa uma roupa mais folgada, que não expõe assim a anatomia feminina, né? Não cria um constrangimento, né? Porque não é isca, né? É uma trabalhadora, na verdade. É verdade. Então, banco acontece também, é deprimente, hein? Os bancos que fazem tanta propaganda, né? Tem banco que fala assim, nem parece banco, né? Então eu preciso, não é verdade? Fala, né? Quer esconder, né? Que nem parece banco. Eu queria aproveitar mais aqui, pedir licença para Gisélia Bittencourt, secretária da Mulher Trabalhadora da CTB, diretora do Sindicato dos Marceneiros de São Paulo, para mostrar mais um material que a agência sindical fez em 2010 para os sindicatos comerciários de São Paulo. Trabalho social, chamada revista, uma capa com o Lula e o Ricardo Patá. Inclusão social, essa é a nossa luta. E está dizendo aqui, a atuação do sindicato promove inclusão e propicia oportunidades. O sindicato melhora a vida das pessoas. E de fato eu conheço Patá, ando com ele lá pelo bairro, ajudo ele a administrar a cachorra lá, quando a gente sai lá pela rua, a cachorra sai correndo. Até meu amigo. E ele tem realmente uma preocupação. E acabou de fazer agora uma edição do Mulher Convida. E eu quero até aproveitar para dizer que a Isabel Caos, que é a diretora que coordenou junto com a Cleo, estará na agência sindical na sexta-feira, no programa de rádio chamado Programa da Sexta, para falar desse trabalho do sindicato. Queria saber se, agora aproveitando aqui a Gisélia Bittencourt, se a CTB e o Sindicato dos Marceneiros também promovem ações de inclusão, chamadas ações de inclusão. Vocês fazem eventos, assim, digamos, de reunir as mulheres, não só na pauta trabalhista, às vezes com pessoas que são marginalizadas, vocês têm política nessa área também. Sim, nós temos a Secretaria de Igualdade Racial da CTB, que trabalha muito com a juventude, principalmente nessa questão da drogadição, querendo para tirar esses jovens, ensinando, oferecendo cursos. A CTB oferece cursos de formação também. Interessante. Aliás, por falar em CTB, quero mandar um abraço aqui a alguns dirigentes da CTB que eu conheço, como o Adilson, seu presidente, o Nivaldo Santana, né, quem de vez em quando eu conto por aí, que eu me dou muito bem com o Nivaldo, e também o Wagner. Faz tempo que eu não vejo o Wagner, mas foi um bom presidente da CTB, um sujeito bacana, muito acessível. Toda vez que você precisa falar com o Wagner, ele até que precisava, ele atendia, e o Adilson não é diferente. Reafirmando aqui hoje o nosso programa temático, Sindicalismo e Mulher. Desde que começamos a série de programas Repórter Sindical na Web, nós optamos por fazer programas temáticos. Começamos com Sindicalismo e Democracia, Sindicalismo e Política, Sindicalismo e Formação, Sindicalismo e Memória, Sindicalismo e Meio Ambiente, Sindicalismo e Educação, e agora estamos falando de Sindicalismo e Mulher, com a Gisélia Bittencourt. Eu queria dar uma trégua aqui, eu estou cansado. Não dormi nada essa noite, estou cansado do Badeléu.
que nós temos uma entrevista. Olha, eu falei do Brizola, mas não é o Leonel, não, é o Brizola Neto. Deixa eu posso contar uma história antes de mostrar a matéria? Interessante. O Brizolinha era ministro do Trabalho. Aí ele foi na UGT. E estava aquela imprensa toda, aquela entrevista com o ministro, e sempre a grande imprensa é bola dividida, né? Pergunta para botar o ministro na bola dividida. E o Brizolinha estava meio receoso, assim, de dar entrevista. Aí eu disse assim, ô ministro, você precisa falar comigo, sabe por quê? Porque dessa sala aqui, o único que votou no Brizola fui eu, tá? Que o único que fez campanha no Brizola fui eu, e votei nele. Então, aí ele veio todo sorridente e tal, e concedeu a entrevista. Eu nem lembro mais do que nós tratamos, mas vou relembrar agora na entrevista. Pode ser, Edu? Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. O Câmara Aberta Sindical se encontra hoje na UGT. O ministro Brizola Neto está aqui na Central, vai fazer uma reunião com a diretoria da UGT e também com os sindicatos, sindicalistas filiados à UGT. O Câmara Aberta Sindical vai entregar hoje ao ministro Brizola Neto um programa feito com 3 ex-ministros do Trabalho, Antônio Rogério Magri, Almino Afonso e Walter Barelli. Neste programa eles fizeram uma série de propostas e considerações sobre a importância do Ministério e sempre na linha da valorização do Ministério. Então eu queria entregar para o senhor, que é um documento importante, e te perguntar, o senhor gerou uma expectativa muito grande no movimento sindical e queria saber como é que se faz para fortalecer o Ministério do Trabalho no governo que é trabalhista. Sem dúvida. A gente está chegando a ter, dia 4 completos, 60 dias que nós estamos na frente do Ministério e existe uma grande preocupação com a retomada do protagonismo do Ministério do Trabalho. A gente tem consciência que a substituição do ministro interino gerou uma grande expectativa no movimento sindical e nós estamos buscando cumprir, né, e atender essa expectativa com um princípio que para nós é fundamental, construir esse processo de retomada do protagonismo do Ministério do Trabalho a partir do diálogo social. Por isso hoje as nossas visitas centrais, por isso nosso ato, logo o primeiro ato à frente do Ministério do Trabalho, de chamar as centrais sindicais para uma reunião no Ministério do Trabalho, reunião que não acontecia já há algum tempo no âmbito do Ministério do Trabalho, e que o Ministério do Trabalho retome prerrogativas que perdeu em relação às questões relacionadas ao mundo do trabalho. Então há um processo, há uma determinação do governo federal para que o Ministério do Trabalho retome as suas prerrogativas e a gente já está fazendo isso na prática. Ministro, uma última pergunta. O movimento sindical precisa da ação do Ministério do Trabalho nas mesas redondas, nas fiscalizações, nas inspeções do local de trabalho, e o Ministério anda muito desfalcado. Existe possibilidade de completar os quadros, contratar os concursados? O que o senhor pensa? Sim, nós tivemos ontem no planejamento, já conseguimos o aproveitamento de 2 concursos, um para agente administrativo, né, que tinha vencimento em abril do ano que vem, e um outro concurso de substituição de terceirizados dentro da Fundacentro, que nós íamos perder a validade agora, hoje, na sexta-feira, e garantimos do planejamento a publicação necessária para estar recompondo os quadros. Pedimos o concurso para 1.560 novos agentes administrativos, para a gente completar o quadro do Ministério do Trabalho, e pedimos também concurso para 630 novos auditores do trabalho. Todas essas propostas estão no planejamento, a gente está negociando e há uma compreensão do Ministério do Planejamento, como de todo o governo, de que para retomar suas prerrogativas, para retomar o seu protagonismo, o Ministério do Trabalho precisa ser reaparelhado. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem. Voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar. Vimos aí a entrevista com o Brizolinha, estava cheio de entusiasmo. Eu lamento dizer que não deu para fazer isso daí, né? Que ele queria contratar pessoas e concursados, e o Ministério do Trabalho realmente está cada dia pior, mais desfalcado, sem quadros, sem política, pior que não ter quadro, não tem política, e é um ministério de 5ª categoria no governo, não tem como se diz, protagonismo. E eu fiz essa crítica no governo Lula, no primeiro governo, fiz essa crítica no segundo governo Lula, fiz essa crítica no primeiro governo Dilma e continuo fazendo. Não é possível que um partido que se diga dos trabalhadores relegue o ministério a esse papel que tem relegado. Quem manda é Banco Central, portanto, ingerência direta do capital financeiro, e Ministério da Fazenda, e o mundo do trabalho.
que espaço que tem, não é verdade? Então, o que o Brizolinha falou, infelizmente, não se realizou, viu, Gisélia? Lá no sindicato, você vê se eu não combinei nada com você aqui, não combinaria. Quando vocês pedem inspeção, mesa redonda e tem acidente, como é que é o Ministério aqui em São Paulo? É atuante ou... Olha, nós temos uma dificuldade muito grande, principalmente na entrega da notificação. Então, muitas das vezes, temos que nos submeter a entregar a notificação pessoalmente para que, em questão de marcar a audiência, saia até rápido, mas depende da entrega. Então, nos submetemos a fazer o trabalho do Ministério do Trabalho. E há funcionários abnegados aqui na antiga DRT São Paulo, como a doutora Ailza Godin, por exemplo, que é importantíssima para o movimento sindical. Se desdobra, mas não dá para ser 10, é uma só. E outros funcionários que fazem mesa redonda lá, eu sei, às vezes vou acompanhar a mesa redonda, sei que eles não é por omissão dos funcionários de jeito nenhum. Eu quero registrar também aqui a presença da Márcia Viotto, que é secretária municipal da Mulher do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Obrigado, Márcia, pela sua presença e parceria. Mais que uma vez já estivemos juntos e estaremos outras vezes. O Edu me avisa, o implacável Edu, diretor aqui, despótico diretor, que temos 3 minutos e perguntas. Então, Ariane Soares, que perguntas temos aqui para a nossa Gisélia? Ainda temos perguntas da Ana Flávia, na verdade uma pergunta, e para finalizar ela quer saber de você como estimular as mulheres para que elas participem da atividade sindical. Olha, é um trabalho difícil, mas através da conscientização, saber que é necessário a participação da mulher na política, porque o sindicalismo também é política, e através do sindicalismo nós conquistamos outros espaços, então é somente através da conscientização política. Olha, eu vou mudar um pouco aqui o foco do assunto, porque há um fato que nós que estamos no movimento sindical, militamos no campo, no vasto, amplo e contraditório campo da esquerda, não podemos deixar de falar, que foi um pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo de prisão preventiva do ex-presidente Lula. Eu queria saber da Gisela se ela tem conhecimento disso e o que acha. Eu estou sabendo, eu acho um absurdo, porque nós vemos aí na mídia, comprovadamente, outros políticos, parlamentares do PSDB, que são denunciados, são comprovados que cometeram diversos crimes aí diante do nosso país. E eles não têm nenhum mandato contra eles. E o ex-presidente Lula, infelizmente, está acontecendo isso. E eu creio que isso é para enfraquecer a nossa militância, é mais uma estratégia do Ministério Público que está aí apoiado ou sendo mandado pelo PSDB. E enquanto não tiver provas, não se pode fazer nada. Aí está 2 poderes, um querendo passar por cima do outro, e não sabemos mais o que fazer com a justiça brasileira. Muito obrigado, Gisélia Bittencourt, obrigado pela sua participação no nosso programa, secretária da Mulher Trabalhadora da CTB de São Paulo, diretora do Sindicato dos Marceneiros de São Paulo e militante do PCdoB. E aqui quem vai falar agora, eu votei no Lula em 89 no segundo turno, e numa outra eleição, quando o Brizola foi vice, eu votei no Lula, então não sou eleitor do Lula e também não tenho um histórico de muita proximidade com o PT. Eu não defendo malfeitos e entendo que ninguém está acima da lei. Mas no Estado de Direito Democrático, todo mundo é inocente até prova em contrário. Você não pode acusar, julgar, levar à execração pública e perseguir. E quero que, como jornalista, dizer que é deplorável o papel da mídia brasileira de ser uma espécie de tribunal popular revolucionário às avessas, de ficar achincalhando pessoas, como fizeram com o Luiz Gushkin, por exemplo. Depois se comprovou, ele foi inocentado pela justiça, morreu de câncer. Eu sei que o câncer, eu já tive câncer também, sei que é uma doença que esgota as pessoas, e aí a mídia não fez autocrítica e não fez a meia-culpa. Então, parado lá, tem indícios, apurou, instaura-se o processo. E a pessoa, ainda que condenada, tem direito de recorrer a todas as instâncias da justiça, porque é a regra da democracia. E o Ministério Público não está acima da lei. Eu vejo muitos procuradores de nariz empinado, falando grosso. Baixa a bola. Nós temos que respeitar a lei e respeitar o ser humano, independentemente dele ser do PCC
ou ser de um partido político. Então eu termino aqui o programa fazendo essa fala e desejando a todos uma boa semana, até quinta-feira que vem com um novo Repórter Sindical. Um abraço a todos e a todas. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.